Eu sou a Ariana Criori e hoje eu tô com a Ju, que tá quase com o nome mágico, né, Ju? Tá caminhando, estamos caminhando para isso. Logo em breve não será mais a Ju. Vamos ver como ela vai renascer. Tô muito ansiosa pra saber. E aí a gente tá agora no capítulo 7 do Clube do Livro, que chama... As que é o Bruxas nome, e os Mistérios. As Bruxas e os Mistérios. E aí o vídeo vai chamar Os Mistérios das Bruxas, pensei. E aí ele fala, né? Ele fala de alguns tópicos, assim. E não é um capítulo tão grande. E eu gostei bastante. O que você achou, Ju, do capítulo? É um capítulo curto, né? Relativamente curto. Ele tem bastante citação, assim, de outros autores. E eu não sei se eu entendi Por ele incrível direito. que pareça, né? Então. A primeira vez que ele entra, né, com outros autores e tal. Eu não sei se eu entendi direito. Eu preciso conversar com alguém sobre isso. Ótimo. É para isso que existe o Clube do Livro. Você veio ao lugar certo. Então, o que eu entendi é assim, é que é a segunda vez que eu tô lendo esse livro, então a minha esperança é que dessa vez tá melhor, assim, o meu entendimento a respeito. Então eu acho assim, que esse capítulo ele tá falando que basicamente o que são os mistérios, porque a gente fala tanto na Wicca assim, os mistérios wiccanos, os mistérios, e aí muitas pessoas falam que os mistérios só são conhecidos de fato pelos iniciados ou dentro dos covens, né? E aí ele fala, na voz de outras pessoas, de que os mistérios nada mais são do que a reprodução da jornada de um deus. Não só isso, mas a reprodução, isso também, mas a reprodução das etapas dentro da roda, por exemplo, e a reprodução em forma até teatral, assim, dos rituais de todo tipo de ritual de transição para manifestar uma realização no macro. Então você reproduz no micro para colher essa manifestação no macro, que é basicamente, por exemplo, o conceito hermético de tanto acima quanto abaixo. Então, se você faz uma coisa no micro, ela reproduz no macro, assim como o Deus passou por isso no macro e a gente reproduz no micro, tipo isso. Então, ele fala disso, que eles usavam muito, tipo, todas as religiões antigas, de todas as tribos, faziam uso de magia simpática, que é essa questão de você simular situações na qual Deus passou ou na qual são ritos de passagem pelo qual Deus passa dentro de rituais de passagem do ser humano e da natureza, e aí você reproduz isso personificando. Então ele fala que todas as tribos tinham isso, claro, cada um com o seu panteão diferente, com o seu mito diferente. Por exemplo, os celtas, eles tinham a questão da caçada selvagem, que é a questão de você ter o gamo, que é um bicho com chifre, tipo um cervo, tipo né? Cervo. Um cervo velho precisava ser substituído por um cervo novo dentro do grupo deles ali. Precisava ter um líder. E aí o gamo é perseguido pelo outro que vai sucedê-lo, que é mais forte, que é mais novo. Certo. Ou também a questão da caçada mesmo, do predador com a presa. Então, qualquer tipo de predador e qualquer tipo de presa. Eles reproduziam isso, por exemplo, para ter uma boa caçada. E aí, eles entendiam que se você reproduzisse isso ia acontecer, porque os deuses estavam você estava personificando os deuses. Porque, na verdade, quem caçava tinha o poder dos deuses. Então, você, o deus, vai caçar, então eu vou me vestir como se eu fosse o deus de chifres, o deus das selvas, o deus da caça, e eu vou caçar e eu vou conseguir. Então, se eu conseguir dentro da festa, do ritual, eu vou conseguir na vida também. E aí eles usavam, né, da lei de associação, da magia simpática, dessa questão do micro e do macro.
E aí, meio que foi isso que eu entendi, assim, ele diz que, claro, tem outras coisas que ele fala, mas que basicamente todas as religiões têm os mistérios, e os mistérios são uma reprodução do micro. Aliás, uma reprodução do macro, né? Depende do ponto de vista, né? E aí, por exemplo, a negócio do cristianismo, né? Que é, você come o pão e bebe o sangue, que aí você tá fazendo parte da Santa Ceia, por exemplo. Que isso, não, que assim, uma coisa que você falou que ficou bem forte pra mim, assim, foi realmente essa questão que ele enfatiza em vários momentos que não é de uma religião só, né? Essa questão dos mistérios, que todos têm alguma coisa em comum, assim, ele fala, né? O mistério é uma forma especial de religião que existia entre todos os povos antigos e entre os povos primitivos. Sim. E conserva ainda uma importância muito considerável. Então, tipo, isso ficou muito forte, assim, pra mim, no sentido de que todas as religiões têm a sua maneira de fazer isso. Aí, essa parte aí que você tá falando, do cristianismo e tal, de comer o pão, beber o vinho, foi uma das partes que eu grifei, assim, que ficou mais forte. Porque é onde a gente consegue entender, né? Porque aí depois, mais pra frente, ele vai colocar... Eu não sei nem de onde que é que ele tirou esse negócio aqui, mas que são imagens que ele vai descrevendo, várias imagens da passagem de uma neófita. É o mito de Dionísio. Ele explica certinho quais que foram os desafios do Dionísio. Então, tipo, claro que a gente não vai falar pra vocês lerem, né? Que é grande. Não, mas... eu acho legal porque essa parte ficou bem, bem clara, assim, porque ele vai descrevendo cada imagem, né? Porque ele diz que bem Tolkien, bem descritivo. Que no espaço lá onde ele tá, tem, acho que são 8 imagens. E aí ele vai descrevendo cada imagem e o que vai acontecendo em cada uma dessas imagens, né? Daí ele vai fazendo a relação do que a neófita tá fazendo, ou o que a outra pessoa que tá com a neófita tá fazendo, e qual a relação disso com o mito do Dionísio. Então essa parte pra mim foi bem legal, assim. Eu grifei bastante coisa e ficou claro, porque mostra a relação em cada pedacinho da história, assim. Porque nesse rito ela tá sendo iniciada, né? Isso. Então, e claro, ela tá sendo iniciada como filha de Dionísio. Então, nesse caso, quem quiser tem o ritual certinho lá, mas é um ritual de Coven, né? Porque todos esses rituais são rituais de Coven, né? E aí ela tá passando por um ritual de iniciação, ou seja, ela tem que passar pelas mesmas dificuldades que Dionísio passou, já que ela vai ser iniciada como filha dele, ou como sacerdotisa de Dionísio e tal. Então é bem interessante. E isso acontece em outras tradições de bruxaria também. Mas eu acho que Gardner quis falar sobre isso porque eu acho que ele quis puxar para essa questão de iniciação, porque todos esses rituais de você personificar a deusa, personificar o Deus, você não consegue fazer sozinho. Porque você precisa ter, no mínimo, um homem e uma mulher para fazer a dualidade ali. Não tô falando de sexo, gênero ou como nasceu, mas tipo polares, independente. Pode ser duas mulheres, uma personificando o Deus e uma personificando... Como ele já falou em outro capítulo anterior, né? Da espada e tal. Então precisa ter dois polares. Eu falo homem e mulher porque... na tradição, de forma bem tradicional mesmo, a mulher era iniciada por um homem e o homem era iniciado por uma mulher. Mas e ele fala isso em algum ponto, né, do capítulo. E lembro exatamente aonde. E na tradição alexandrina também. Então é uma coisa que se passou, assim. Se entendeu que era necessário. E faz sentido, porque existe uma relação platônica natural entre o oposto, enfim. Mas não necessariamente também, né?
E aí, ele tá falando da iniciação, eu acho que ele quis focar nisso mesmo que de forma não intencional. E aí, as práticas eram feitas em grupos, não existia, tipo, prática solitária dentro desses ritos de passagem, dentro dessas festividades e tal. Dança Cósmica das Feiticeiras da Starhawk, ela fala muito sobre magia simpática, lei da associação. Ela descreve os rituais. Você já leu, Ju? Não, nunca li. Nossa, é muito bom. Para quem quer fazer uma prática de Coven, tem um Coven, esse livro é essencial, porque ele dá umas práticas bem primárias mesmo, bem tribais, assim. Por exemplo, uma que me marcou muito foi a de Yuli, quando a deusa dá a luz ao deus. E aí, no ritual do Coven, o homem fica embaixo das duas pernas da mulher, como se ele estivesse nascendo de dentro dela. Ah, que louco! E aí, tipo, tem uma parte de descompreensão desse ritual, que é como se fossem as dores do parto, assim. Tem uma dança de tambor, e aí as pessoas em volta, e a deusa no meio, dando a luz. E aí, quando acaba a música, todo mundo faz... Ah! E aí ele nasce, tipo... Muito legal. Que legal! Nossa, eu achei sensacional, assim. E ele, tipo, tá todo vestido de dourado, assim, representando Deus, assim. Achei muito legal. E aí tem a questão da idade, tipo, a sacerdotisa não pode ser a mais nova, tem que ser uma membro do Coven que esteja na fase mãe. Então, eles se preocuparam com todos esses detalhes, assim, eu achei bem legal. E aí, na Wicca, a gente sabe que existe muito isso nas práticas de Coven, né? Agora, nós que somos solitários, a gente não tem essa questão dos ritos de passagem, da magia simpática, magia de associação. E aí, isso fica meio que no plano astral. No plano astral, você pode fazer toda essa parte meditativa no seu plano astral, assim, meditando. Mas eu não acho que tenha o mesmo efeito, assim. Ah, não tem, né? Porque... tem uma sacerdotisa conhecida aí que ela fez o casamento dela como uma representação da caçada selvagem. Não é muito que legal isso? Muito legal. Ela era presa, digamos assim, né? Só que não era uma caçada pra matar, era tipo do acasalamento, entendeu? Eu achei muito legal, assim, sensacional. Muito legal. E aí os dois são pagãos, então, nossa, lindo. Enfim. Legal. E aí ele chama isso de paligenesia, né? Então essa palavra ele fala várias vezes, né? Todo esse processo de mistérios ele chama de palingenesia. Então quem gosta de termos técnicos, quem gosta de termos históricos, então toma aí umas histórias pra vocês. A palingenesia, pelo que eu entendi, eu não fui buscar o significado da palavra. Né? Não foi buscar o significado da palavra, mas pelo capítulo você entende que é exatamente isso, né? Você representar para simbolizar que aquilo aconteça. Tipo, você personifica. Ele até coloca aqui, palingenesia mística, ou seja, uma regeneração trazida pela sugestão. Então, você vai sugerindo que aquilo aconteça, e aí aqui, né? É como se estivesse acontecendo de verdade. No dicionário fala que palingenesia é o renascimento. Então, por isso que eu acho faz que sentido. por isso que ele tá focando tanto na iniciação, porque todo esse mistério é o mistério da iniciação. Então, claro, a gente sabe que existiam esses mistérios de ritos, de teatro, para todos os sabás. Todos os sabás têm. Mas a iniciação tem mais ainda. Então, por exemplo, na estregueria, a Diana, que é a deusa da estregueria, isso não é mistério, isso não é segredo, todo mundo sabe. E aí, Diana é caçadora com arco e flecha. Então, uma das atividades que o iniciado, que é o neófito, tem que fazer na iniciação é arco e flecha. Então, é bem interessante, assim. Tem até no livro de Aradia. Não tem de forma explícita, não tem de forma explícita, mas tem. E se não tiver lá, tem no Raven Grimace também. Então, são os dois livros de estregueria publicados, assim, mais famosos, que é o Charles Leland e o Raven Grimace. E aí,
a Diana como é. E outra, você poderia fazer essa associação sem saber disso, né? Como ela é caçadora, e ela mexe com arco e flecha, lógico que uma filha de Diana né? Então... Mas essa questão dos outros sabás também ele coloca isso. Assim, ele tem lá pro começo, tudo, ele fala, como você disse, parece que mais focado na iniciação, mas depois ele coloca essa questão de outras festas, de como era essa celebração, tal. E aí tem uma coisa que eu achei muito legal, assim, uma frase dele, que ele fala assim: as danças selvagens mostravam que os deuses queriam que o homem fosse feliz e não que fosse puritano. Cara, isso é maravilhoso. Sim, é muito o que a gente falou. Outro capítulo, né? Exato, isso que eu ia falar. É muito o que a gente falou, porque era uma libertinagem, né? Era uma dança sensual, era uma dança... lembrei da Pablo agora. Era sensual, era uma dança, era libertação, era, né? E aí é isso, os deuses, eles não... Porque a força da natureza não é pura, né? Se você for pensar, não tem isso. Foi a sociedade que criou roupa, porque se dependesse, né? Então, tem tudo isso. Claro que a sociedade criou roupa por um motivo, se aquecer, né? Mas depois de um tempo virou pudor, né? Então, tem tudo isso. E aí, essa questão das danças que os deuses queriam que a gente fosse livre e feliz, eu amo isso, porque essa é a essência do paganismo, assim. Eu acho que a gente resumiu muito bem. Aliás, a gente não resumiu, porque deu quase 2 horas de podcast da última vez. Foi. Mas a gente falou muito bem a respeito disso, que o paganismo é liberdade, e liberdade física, né? Todo tipo de liberdade mesmo. E liberdade emocional, sem tabus e tal. Isso é muito legal. E aí tem outra coisa que ele fala também, que é assim, os deuses querem que a gente dance, que a gente seja livre, que a gente seja feliz, e eles precisam disso para reforçar a egrégora deles. Sim, A então, gente precisa deles, mas eles também precisam da gente. Então é uma retroalimentação. A gente precisa deles, eles precisam de nós. E isso fala muito nos Deuses Americanos, do Neil Gaiman, que não é um livro de misticismo, né? Mas é um livro de ficção, e todo livro de ficção é válido pra gente entender uma parte da realidade, né? E aí ele fala... Você leu Deuses Americanos? Não. Mas você sabe do que se trata, talvez? Eu já li sinopse, assim. É que ele fala que, por exemplo... Eu não li até o final porque eu achei chato, mas o conceito é muito bom. É muito bom. E aí as pessoas vão me crucificar, porque todo mundo ama esse livro. Eu realmente que não me identifiquei, mas eu gosto de Neil Gaiman, mas não achei legal. Aí ele fala, eu não sei porque não me prendeu, assim, mas ele fala que o conceito é muito bom, que ele fala que existem deuses atuais que surgiram por causa das necessidades das pessoas. Então tem o deus da internet, por exemplo, existe um deus da internet, existe um deus do dinheiro. Então... É muito interessante, assim. E aí ele fala que os deuses surgiram porque as pessoas estavam cultuando aquilo como forma de pensamento. Não cultuando no sentido de, o deus do dinheiro. Não, mas cultuando o dinheiro. Sim. Como, né? E aí surgiu a forma de pensamento e surgiu a divindade. E é exatamente como acontece com o paganismo, como aconteceu, né? Então, assim, se você for pensar, Deméter, que é a deusa da colheita, ela não é uma deusa que você tem relatos que ela se personificou e veio para a Terra e tal. Então, a princípio, você olhar para a colheita e personificar isso numa mulher é muito natural, porque a mulher é tão linda quanto as flores, né? Pra gente se achar, né? Então, você não consegue, né? Você não consegue olhar, assim, um rio de flores e falar, nossa, que masculino isso, né? Tipo, não. Faz parte da mulher, né? Essa coisa da flor, da natureza, da terra, né? E aí, você olha para o cervo, você pensa num deus de chifres, você masculino, pensa num deus minotauro, E aí... É natural fazer essas associações, assim. E aí, voltando para o que eu estava falando,
é uma retroalimentação. Então, é muito interessante isso, a gente precisa levar isso ao pé da letra, porque da mesma forma como acontece nesse livro dos deuses americanos, tinha alguns deuses que estavam mudando de lugar, porque eles viram que naquele lugar onde eles foram criados, eles não estavam mais sendo tão cultuados quanto aonde eles se mudaram. Ah, que legal! E eles são pessoas mesmo, são tipo pessoas engraçadas, assim, é bem interessante o livro. Então, tipo, parece que alguém se muda, não vou lembrar quem agora, porque olha só que interessante, isso reflete muito a nossa sociedade, né? Aquela questão da apropriação cultural, entre muitas aspas, né? Que aí, Kali, exemplo, tá? Kali, a deusa hindu da morte, está sendo mais cultuada no hemisfério hemisfério norte, ó, no Ocidente do que no Oriente. Tipo, as loucuras, assim, porque o pessoal quer ser diferente, né? E aí, ela se muda pra cá, porque aqui tem mais quórum. É claro, é óbvio. Faz todo sentido. Isso é muito legal. É. E aí, enfim, faz sentido, porque é claro que eu vou falar de Diana, né? Porque Diana era cultuada em muitos lugares, não só em Roma. Ela foi mais cultuada fora de Roma do que em Roma. Então Não. Em Roma teve um bom quórum, mas ela também permeou outras regiões, assim. Inclusive, tem uma colega nossa que tá no grupo agora, no grupo que tem os dedicandos, né, comigo, e aí ela tem como deus de culto Diana e Cernunnos. Aí você pergunta, mas faz sentido? Porque Diana não é celta, Cernunnos é. Aí você vai misturar panteão. Não, mas Diana também era cultuada na região celta, então, tipo, tudo bem. Bem legal. Tem uma coisa legal que a gente não falou. No começo do capítulo, ele fala que ele achou que o voodoo... porque ele visitou... ele visitou New Orleans, e aí... que é nos Estados Unidos, né? E ele achou que o voodoo tinha muita influência norte-americana. Então, que o voodoo, na verdade, foi recriado. Só que aí ele errou. Porque... Na verdade, quando veio para a América, o voodoo virou hoodoo, com H. Porque virou outra coisa. O voodoo haitiano não tem nada a ver com o voodoo praticado em New Orleans. Que não é voodoo, é hoodoo, com H. E aí, porque o voodoo haitiano é bem tribal, bem tribal. E o voodoo de New Orleans é mais, assim, trabalho com espíritos, trabalho com entidades, toma lá da cá, bonecos de spirit doll, voodoo mesmo. E trabalho com entidades mesmo, que você faz um acordo, né? E também muita magia cinza, que é aquela magia que pedem para fazer, né? Tipo, outra pessoa pede para fazer, né? E aí você faz. Então, virou outra religião, assim, outra prática. A da Tiana mesmo, né? Isso! Da princesa da Disney, né? Da princesa e o sapo, ela mesma. Ela é porque ela casa depois com o príncipe, né? É verdade. No final. Exatamente. É um ótimo exemplo da Tiana. Então, aquilo porque ali é voodoo. Então, quem assistiu ali, você vê claramente. Tudo isso que você disse fica bem claro no Dr. Facilier. Sim, que é isso mesmo. O vilãozão. Que é o Papa Legba. Que é a personagem. Eu não sei se no desenho ele chama Papa Legba. Não. Não, né? Então, ele é a personificação do Papa Legba. Quem é o Papa Legba? É uma divindade do voodoo. E não é uma divindade do voodoo. Então, para você ver como foram criadas coisas diferentes mesmo. É uma divindade do voodoo, que é uma divindade que é o dealer, digamos assim, que é aquela pessoa que faz a intermediação entre os espíritos, igualzinho lá. Igualzinho, certo. Que eles não quiseram deixar o desenho pesado, mas aquela entidade existe. Mas eu acho que ele dos vilões da Disney, assim, ele é um dos mais macabros.
Justamente por conta disso, porque é bem nítido, assim, ele mexendo com os espíritos. Tanto que na música é os amigos do lado de lá, sabe? E é mais macabro porque é verdadeiro, né? Então, e assim, porque você sabe que é uma coisa que realmente é do local, né? Sim. Que, tipo, que é assim mesmo. E aí, falando de cultura pop, tem aquela temporada do American Horror Story, Coven. Eu nunca assisti American Nossa, Horror é muito Story. bom, Ju. Sem medo. Não tenho medo. Eu não... você vai gostar. Não, mas você não precisa Eu não assistir. tenho muito saco pra série, essa temporada, que é de Coven, que é de bruxa, pelo menos essa. E aí, é muito bom. Série tira nessa um pouco temporada, da paciência. Entendi. Mas nessa temporada dá até pra aprender uns feitiços, assim. Não é de se jogar fora, não. E aí nessa temporada tem 2 bruxas poderosas, assim. Uma que vai mais pro lado da bruxaria mesmo, da Wicca, talvez. E a outra que é mais voodoo. Ela é voodoozeira. E aí ela é sensacional, a atriz. Ela é muito boa mesmo. Eu não lembro o nome dela, mas ela é sensacional. Se não me engano, é em New Orleans o negócio. Ou ela é de New Orleans, uma coisa assim. Com certeza tem alguma... É muito legal. E aí dá pra gente ter uma noção do voodoo também, mais contemporâneo e tal. E no YouTube tem muita coisa. Porque, basicamente, o voodoo, ele não segue regras. Então, a gente tá falando da Wicca, que você faz as coisas sem prejudicar ninguém. O voodoo não. O voodoo é tipo, você quer fazer isso? Beleza. Então, você vai pegar um limão, 9 alfinetes... E você vai pegar o nome da pessoa, não sei o quê. Então é bem específico, assim, né? E aí não tem regras, né? Mas aí também você leva as consequências direto, né? Porque na Wicca a gente tem uma redoma ao nosso redor que nos impede de sofrer as consequências, porque a gente vibra numa vibração mais neutra. Mas se você escolhe fazer sem escrúpulos, você toma direto na cara, sem escudo, né? Então qualquer tipo de consequência vem para você sem filtro. E aí, aí eu falei isso porque ele errou. Ele falou que o voodoo estava americanizado, mas na verdade virou outra religião, né? Porque o voodoo é bem tribal, é muita incorporação, é bem mais gráfico, assim. E é bem voltado para a natureza, assim. O voodoo, ele parece mais com o candomblé. Isso que eu tava pensando. Faz uma... Ele é bem mais voltado pro candomblé, porque existe muita pintura de corpo, muita incorporação. A iniciação do voodoo haitiano, a pessoa fica, tipo, um dia inteiro incorporado. Uma noite inteira, na verdade. Tipo, eles jogam a pessoa na floresta e a pessoa fica lá, tipo, uma noite inteira incorporado. E aí é bem pesado. Que louco. Aí, tipo, as crianças têm medo. Crianças têm medo. Porque não entendem, né? E aí pinta a pessoa toda de branco. É bem tribal, né? E aí, é diferente do voodoo. O voodoo tá bem mais limpinho. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Eu acho, não é um capítulo muito longo, né? Não, né? E a gente tá cortando, claro, a parte do ritual do Dionísio, porque é muito específico. Então, que foi assim, uma das partes que eu achei mais legais. Sim. Porque vai descrevendo. Quer comentar alguma coisa? Certinho. Não sei, né? Porque senão também a galera tem que pegar o livro pra ler, tem que ler. Assim, eu gosto muito de Dionísio, assim. No começo, quando eu entrei pra Wicca, eu ficava tipo assim, Dionísio. Mas aí depois que eu conheci a Afrodite, eu gostei muito. Mas na verdade eu conheci Bacchus. Eu não conheci de fato Dionísio, assim, porque são pessoas diferentes, né? Assim, são pessoas assim, são egrégoras diferentes, né? Porque Bacchus eu tenho a impressão que Bacchus é um pouquinho mais,
como posso dizer? É tão abstrato na cabeça, né, pra gente traduzir. Eu acho que Dioniso é mais contemporâneo e Bacchus é mais roots, tipo, mais raiz, ele é um pouco mais tribal. Um pouco mais, e Dioniso é Nutella. Dioniso é mais contemporâneo. Eu vou falar isso. Na próxima vez que eu tomar um vinho, eu vou ter um porre. Eu não vou me comprometer. Não, eu não disse nada, eu só tava tentando te ajudar a explicar. Sim. Eu acho que Dionísio é mais contemporâneo. E faz sentido, porque Dionísio é mais popular, né? Se você for levar em consideração, todo mundo conhece Dionísio, sabe que é o deus do vinho, que é um deus grego. Agora, se todo mundo sabe que Dionísio é Baco, Bacchus. Sempre. Então, mas assim, o contato que eu tive com Bacchus foi uma coisa mais assim, ele é um pouco mais sério. O que eu tenho de Dionísio como impressão de meditação, assim, é que ele é mais festeiro. E aí, mas Bacchus também é mais festeiro, só que Bacchus fala menos, assim, uma coisa meio doida. É tipo o Cocopelli. É que Cocopelli é mais tribal ainda, né? Tipo, é uma entidade nórdica da dança. É tipo um saci nórdico, assim. Cocopelli é bem dançante, assim. E aí, Cocopelli tá mais pra... Cara, acho que mais pra Dionísio. Enfim. eu não sei, eu fiquei na dúvida agora. Eu vou... Não sei se Cocopelli tá mais pra Bacchus ou pra Dionísio. Enfim, a gente pesquisa, depois eu faço um vídeo sobre Cocopelli, porque eu acho bem legal. Legal. Bom, então acho que é isso. É um capítulo, né, tranquilo, assim. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a Ju vai responder nos comentários. Né, Ju? Vou. Com certeza. Então tá bom. Assim que tiver um comentário depois de que a pergunta, Ailian disser o que eu tenho que escrever, viu? Depois que você disser o que eu tenho que escrever, eu respondo. Que besta. Então tá bom, gente. Quem quiser participar do Clube do Livro, sei lá, me manda um e-mail e aí a gente vê se dá pra encaixar, porque a gente tá no meio, né? E a gente tá sem o grupo de WhatsApp, então não tem mais grupo livre, então manda um e-mail que a gente conversa. E questão de dedicação, a turma tá fechada já, que algumas pessoas mandaram um e-mail já, a turma vai começar em julho para dedicação, e aí talvez eu lance alguma coisa pública em alguma plataforma, eu tô pensando ainda, mas de tutoria particular mesmo, tá fechado, porque eu gosto de dar atenção, então se eu pegar muita gente não vai dar certo, né? E aí é mais para quem roda pelo norte, porque daí fica todo mundo na mesma sintonia. Mas um dia eu posso fazer uma que rode pelo sul, se vocês quiserem, enfim, não sei. Né, Ju? Agradeço. Ai. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e Blessed Be. Blessed Be.